Alô, alô, o HG chegou. Você pensou que eu não viria não, né? Pois é, mas cheguei. A partir de agora no ar, o Brasil, Gente Minas, na tela da Band, com os principais destaques de Belo Horizonte, da região metropolitana e de todo o estado. O programa de hoje, nós vamos falar sobre o mercado de trabalho. Gente, mas como tem gente desempregada, hein? Vamos mostrar aqui uma matéria, só para você ter uma ideia. Abriram algumas centenas de vagas de trabalho, vocês vão ver a muvuca que deu. E um evento, hein? Preste atenção. Um evento ofereceu, eu falei aqui já, mas eu vou repetir, 800 vagas, mas deu uma multidão. Mais uma multidão, um tumulto, vocês vão ver daqui a pouco. E hoje é o dia de combate ao fumo. E nós temos uma reportagem completa sobre a luta das pessoas para largar o vício. E tem ainda a campanha de vacinação que chegou às um mês. Portanto, não perca mais uma edição do Brasil, Gente, que está no ar. E se você tem uma denúncia, divida conosco para que a gente também... de repente você tem um problema aí na sua rua, no seu bairro, no seu condomínio, na sua cidade. Divida o seu problema com os demais. Fotografa, filma, manda pra gente. A gente apura aqui com a nossa produção. São 28 pessoas trabalhando incansavelmente para levar o melhor da informação para você. Então não deixe de participar, não deixe de ser um grande repórter aqui do nosso Brasil, Gente Minas. E eu já começo essa edição falando que mais de 13 milhões de pessoas estão desempregadas. Só em Minas, há mais de 1 milhão à procura de uma vaga. Um evento realizado hoje aqui em Belo Horizonte deu oportunidade para essas pessoas. Mais de 800 vagas de emprego foram oferecidas e quem busca emprego formou uma longa milimétrica, aliás, quilométrica, milimétrica não, uma fila quilométrica. Marcelo Silveira esteve lá, mostra agora, nós vamos gravar essa imagem, mandar lá pro Temer. Vai aí, Marcelão. Logo cedo, a fila na porta da unidade do Senac já era bastante extensa. Todos por aqui estão à procura de emprego. A entrada foi liberada por volta das 9 da manhã, mas teve gente que chegou de madrugada. Você foi um dos primeiros, pelo que eu vi, né? Foi. Chegou a que horas aqui? 5h40. Lucas tem 18 anos e há 3 procura pelo primeiro emprego. O rapaz já tentou até ser um jovem aprendiz. Como que o Brasil quer que a gente adquire experiência se não tem oportunidades para poder trabalhar? Segundo o IBGE, no mês passado, o país registrou uma ligeira queda na taxa de desemprego. Mas a economia do Brasil não tem ajudado a criar novas oportunidades no mercado de trabalho. E por isso, o país tem registrado cerca de 13 milhões de desempregados. Em pouco mais de 4 horas, o evento apresentou palestras com orientações e a possibilidade de empregadores ficarem frente a frente com os candidatos às vagas. Fazer esse link entre a empresa e os candidatos, né? E essa população desempregada. Também a orientação, né, para que os candidatos apresentem de fato o seu potencial, ou no currículo e na entrevista de emprego. Resumo das palavras trabalho, mercado, políticas e oportunidades, o Trampo ofertou mais de 800 vagas de emprego. Eu não vou escolher serviço, entendeu? Não vou escolher não. O que eles me oferecerem aí, até se for para varrer uma rua, eu tô pegando. As empresas vão analisar os currículos e chamar posteriormente para as outras etapas de seleção. O material que exceder às vagas será encaminhado para o banco de dados do Senac. Há quem defenda que a reforma trabalhista foi uma maravilha. Mas, exatamente, hoje é quarta, na última segunda-feira, eu li uma matéria de um especialista dizendo que foi um cocô para o Brasil. Foi muito ruim. Os números estão mostrando, o número de desempregados só cresce. Você está vendo aí o desespero das pessoas, 800 vagas ofertadas, filas quilométricas formadas, aliás, fila quilométrica formada, né? E as pessoas, muitas delas, como esse último aí da matéria dizendo, que não vai escolher não, se colocar para varrer rua ele topa. Então, é o cenário atual desse país. Nós temos um presidente minúsculo, talvez com o índice de rejeição, talvez o maior da história. E eu me lembro muito bem de que quando aconteceu tudo aquilo, eu não vou falar daquilo,
que aconteceu para a entrada do Temer, porque vão falar que eu estou tomando partido, etc. Mas quando aconteceu tudo aquilo, eu me lembro bem de alguns políticos, inclusive do nosso estado, batendo no peito e dizendo: agora vai. Com o Temer a coisa vai melhorar. E aí? Aqueles que subiram no palanque ou que apareceram como papagaio de pirata quando o Temer estava tomando o poder ou entrando no poder, aqueles todos desapareceram e deveriam aparecer agora para dar uma satisfação para todos esses candidatos dessas 800 vagas aí que nós acabamos de mostrar, né? Apareçam, expliquem, orientem, apontem um caminho. Seria de bom alvitre que vocês fizessem isso. Porque você está vendo aí o tamanho do desespero desse povo. Sem emprego, e aí falta emprego, falta dinheiro, falta comida. Falta comida, vem o desespero. E tem notícia boa, né? A garantia do FGTS deve baixar as taxas do empréstimo consignado. Você quer saber mais sobre o assunto? Igor Calian vai falar tudo e explicar agora na tela do Brasil, gente. Veja. No fim do ano passado, a Silvana conseguiu um empréstimo consignado no valor de R$2.000. Usou o dinheiro para pagar o cartão de crédito. Isso por causa de uma parceria da faculdade onde trabalha com um banco. A taxa de juros cobrada foi de 2,8% ao mês. Eles calcularam para mim a taxa de juros. O banco é que me ajudou, né? Eles fizeram para mim a conta, quanto eu estava pagando de juros do cartão e os juros que seria o consignado. Então foi uma coisa super tranquila e rápida, rapidinho saiu o dinheiro. Desde 2016, uma lei permite que empresas privadas firmem convênio com bancos para que empregados consigam financiamentos descontados diretamente na folha de pagamento. As instituições financeiras têm como garantia 10% do saldo do FGTS, mais 40% do valor da multa paga em caso de desligamento sem justa causa. O problema é que muitos bancos negavam os créditos por insegurança. Só tinham acesso ao fundo do trabalhador no momento da demissão. Agora, com mudanças em algumas normas, o governo espera ampliar o acesso ao serviço e reduzir os juros da operação para quem está no setor privado. Pelas novas regras que já estão valendo, as empresas interessadas devem se conveniar a bancos ligados ao sistema da Caixa Econômica Federal. As instituições poderão fazer uma consulta prévia ao saldo do FGTS do trabalhador, o que antes não era permitido. Com isso, após o contrato, a Caixa criará uma conta separada como garantia. 10% do valor do fundo, mais 40% referentes a uma eventual multa por demissão. Com isso, essa soma não pode ser usada, por exemplo, para financiamentos imobiliários até o fim do empréstimo. Na medida que você aumenta as garantias dos bancos, isso reduz o risco dele ficar inadimplente, daquele empréstimo não ser pago, e o banco acaba repassando uma parcela dessa redução de risco para a composição de juros finais. Com as medidas, a expectativa é que as taxas de juros, que hoje estão perto dos 3% ao mês, fiquem próximas às praticadas para créditos consignados de servidores públicos, que atualmente têm taxa média de 1,75%. É um dos caminhos, mas tem que ter muita parcimônia para o crédito consignado e muito cuidado também, porque a gente já mostrou aqui várias vezes de empréstimo consignado e os problemas, e agora em taxa de empréstimo também, do empréstimo consignado, que acaba uma coisa influenciando outra. Baixa taxa de juros acaba beneficiando a tudo, inclusive a esse empréstimo consignado aí também. Porque é o seguinte, baixou, você oferece uma condição bem interessante. Agora, não é o suficiente para resolver o problema, mas já ajuda, né? Pelo menos uma boa noticiazinha no início desse nosso Brasil, gente, aqui na tela da Band. Agora a gente continua neste mesmo assunto, né? Porque ser escolhido para uma vaga de trainee pode ser um ótimo começo para a carreira de um jovem. Mas chegar lá não é fácil nem nunca foi. O processo de seleção é exigente, é longo e você precisa se preparar. Marcelo Silveira conta o caminho, veja. Este grupo de jovens recém-formados foi criado há 4 meses. Eles fazem parte de um programa de trainee e estão numa fase de conhecimento da empresa. No primeiro mês, eu conheci um pouco da minha área fim. Depois eu comecei a fazer um job
como se fosse um job rotation. Passei em Porto Alegre, Ribeirão, Curitiba, passei desde produção ao crédito. Igor foi um dos 23 selecionados em meio a um universo de quase 30 mil candidatos. Formado em engenharia, ele já estava de olho no mercado da construção civil. Tem um plano de carreira bem definido, os salários são mais atrativos também para quem está terminando a graduação, está se formando. Então tudo isso aí enche um pouco os olhos da gente. O trainee é o profissional que normalmente tem entre 20 e 30 anos. Diferentemente do estagiário, ele precisa já ser formado, mas não com muito tempo. O mercado prefere aqueles que saíram da universidade há no máximo uns 2 anos. Lipe ingressou num programa de trainee em fevereiro do ano passado. 6 meses depois de terminar o processo, ele já ocupa o cargo de gerente de projetos. Foi um desafio, mas eu já estava sendo preparado para isso, então durante o programa a gente tinha alguns treinamentos, tinha mentoria também de algumas pessoas-chave da empresa que já davam algumas dicas, já deixavam claro para a gente quais desafios que a gente ia enfrentar. A cada ano, as empresas têm apostado mais neste perfil de profissional. E é nesta época em que normalmente as vagas estão abertas para a seleção de novos trainees. O trainee começa no primeiro semestre de 2019, então é importante que eles tenham aí esse semestre para fazer o processo seletivo e também aqueles que são selecionados para se preparar para o início em 2019-1. Na empresa onde Raquel é gestora de desenvolvimento humano, o processo de seleção ocorre anualmente. Para ingressar aqui, o trainee passa por 5 etapas. E os jovens que são aprovados, eles passam por 1 ano de programa de desenvolvimento, que desenvolve desde soft skills, entendimento entre todas as áreas da companhia, que vão ter interface com a área fim, que eles vão atuar, e recebem também uma mentoria aí de um profissional sênior da companhia. Para encarar tudo isso e garantir uma vaga, a dica é tentar sair na frente. Importantíssimo para o perfil do trainee é o inglês. Se você quer passar num processo de trainee, você tem que colocar isso como um projeto na sua vida, como meta, e desenvolver habilidades importantes, ter experiências ao longo da graduação que agreguem ao seu currículo, para que você seja um candidato mais competitivo. Muito bem, agora a gente sai do assunto trabalho, emprego e cai naquele assunto que começamos o programa aqui há pelo menos umas 3, 4 semanas e é só acidente grave. Um acidente envolvendo 2 carretas deixa um homem ferido na noite de ontem na BR-040, próximo a Itabirito, na região metropolitana da capital. Segundo a Via 040, que administra a BR, a carreta seguia no sentido Rio de Janeiro quando o freio do veículo apresentou uma falha e o motorista perdeu o controle. Para não atingir um carro que estava na pista, o motorista da carreta jogou o veículo fora da mesma pista, mas acabou atingindo uma outra carreta que seguia no sentido contrário. O motorista da carreta que seguia no sentido Rio de Janeiro ficou ferido, foi encaminhado para o hospital de Lomberens. O condutor da outra carreta não teve ferimentos. Uma carga de milho ficou espalhada pela pista, mas o trânsito no local não foi afetado. O motorista que fez a manobra, foi exatamente o que ficou ferido. Para deixar claro aí, porque a outra carreta que foi atingida, o motorista não teve absolutamente nada, mas o que fez a manobra ficou ferido. A carga acabou derramando na pista lá e causou um certo problema por algumas horas, mas depois tudo liberado, tudo tranquilo no trecho, ok? Está no Instituto Médico Legal para reconhecimento o corpo do homem que morreu afogado após cair no rio Paranaíba, em Araguari, na região do Triângulo Mineiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados por trabalhadores da região que relataram que um homem havia caído no leito do rio e estava se afogando. Em poucas horas, após iniciarem as buscas, o corpo foi localizado a uma profundidade de cerca de 5 metros, a 100 metros do local onde havia caído. Por não estar portando documentos, até o momento ele não foi identificado. No bolso da roupa foi encontrada uma foto da própria vítima, que é exatamente essa foto que você está vendo. Parece que tem o quê? Uns 30 anos, né? 30 e poucos anos. Então, se você conhece este homem, procure a polícia, tá? Ligue aí para a polícia da sua cidade, passando informações. Se você conhece alguém que seja parente deste homem,
é importante que entre em contato com a polícia. Até o momento ele não foi identificado, então não se sabe de onde é, quais são os familiares. Então, se você conhece esse homem que está aqui ao lado, entre em contato com a polícia, tá? O afogamento aconteceu na cidade de Araguari. Então, fica no Triângulo Mineiro, não se sabe se efetivamente ele é da cidade, mas se você conhece ou conhece alguém da família, faça contato com a polícia e passe mais informações, ok? Muito bem, servidores públicos de Minas Gerais realizaram uma manifestação na cidade administrativa na manhã de hoje. Segundo o sindicato que representa a categoria, o protesto ocorreu devido ao atraso no pagamento dos salários. Inclusive, nós noticiamos isso aqui ontem. Aliás, a gente já vem noticiando isso aqui já faz bastante tempo. Ainda de acordo com o sindicato, os servidores deveriam receber os valores referentes à segunda parcela no dia 27, porém, na última segunda. Porém, até hoje, não receberam o pagamento. Vem cá, deixa eu dizer uma coisa. Eu fico pensando o seguinte, nós estamos entrando no mês de setembro, hoje é dia 28, entrando no mês de setembro, 29, desculpa. Aí, dá a impressão que o programa é gravado, mas não é, é ao vivo. Hora oficial do Brasil, tá na tela, 4h38 desse 29 de agosto. E aí, eu fico pensando aqui, setembro, outubro, eleição, depois novembro, dezembro. E aí, a partir de janeiro do ano que vem, um novo governador assume, ou até mesmo o que está aí, não sei, não posso prever. Como é que isso seria resolvido até lá? Se vai resolver de agora até dezembro, para começar a pagar em dia a partir de janeiro, por que não conseguiram resolver até agora? Se, por exemplo, há uma divergência, há uma bipolaridade entre o nosso governador aqui e o presidente da República, cada um remando para um lado, e se de repente ganha um presidente que está remando pelo lado contrário do que vai, de repente, ser o nosso governador a partir de janeiro? Não sei. Ou essa briga, entre aspas, se mantém para o ano que vem também. Esses servidores vão ficar nessa peleja aí até quando? Hein? Com escalonamento, promete pagar num dia e não paga, daí marca para próximas. Cara, eu fico pensando, como é que essas pessoas fazem? Com as suas obrigações, para pagar suas contas, para manutenção, né? Todo dia você tem que dispor de dinheiro para comprar alguma coisa, para pagar uma conta. Como é que essas pessoas fazem? Se elas não têm, se esses servidores não têm uma reserva, e aí? Aí corre para o consignado, aí entra numa dívida para arcar com um problema que não é deles. Olha o tamanho do pepino, hein? Posso perguntar de novo? Por que quem está dentro não quer sair, quem está fora quer entrar? Se a situação está desse jeito. Vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, não mude de canal. Daqui a pouco vamos falar sobre o dia de combate ao fumo. Confira aí. Se você quer realmente parar, primeiro de tudo, se conscientize. Você só vai parar o dia que você realmente quiser. E o dia que você quiser, você para. Não tem dificuldade. Eu fumei dos 13 aos 35 e eu parei. Então você também pode parar. E que vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Muito bem, estamos de volta com o Brasil Gente Minas na tela da Band. E para falar que hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Data que alerta para os malefícios do cigarro. Quer saber os problemas que ele causa? Laura França conta agora na tela da Band. Veja. Quem vê o Rodrigo com tanta disposição nem imagina que ele foi fumante dos 13 aos 35 anos. Levava uma vida nada saudável. E depois do nascimento da filha, seguido de um susto, ele decidiu abandonar o hábito. Eu parei de fumar em janeiro e decidi. O dia que eu decidi realmente parar de fumar, eu parei. E já vão fazer 5 anos eu nunca mais pus um cigarro na boca.
E aí, depois disso, eu procurei uma academia, ia procurar uma nutricionista e dentro desse processo da academia, eu comecei a sentir algumas dores no peito e comecei a investigar. Fui fazendo exames, eles foram se alterando até o dia que eu fiz o cateterismo. De lá eu já fiquei internado, eu estava com 5 veias entupidas, com 70% a 90% de entupimento, e ali eu fiquei já monitorado para fazer a cirurgia de ponte safena. O Dia Nacional de Combate ao Fumo tem o objetivo de incentivar histórias como a do Rodrigo, diminuir o uso do cigarro pela população. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, nos últimos 10 anos, o número de fumantes no Brasil diminuiu 35%. Mas parar de fumar ainda é um desafio para muita gente e alguns métodos utilizados podem até dificultar o processo. Podem ser adjuvantes, secundários nesse processo, como, por exemplo, a reposição de nicotina, existem adesivos, chicletes, que não é para todo mundo e é importante dizer que existem efeitos colaterais e contraindicação ao uso deste tipo de dispositivo. Procurar um auxílio médico, um auxílio de um terapeuta que possa realmente ajudar nesse momento, são coisas que podem realmente melhorar muito a capacidade do paciente, desta pessoa, deixar o cigarro. Segundo especialistas, o ponto inicial para parar de fumar é se conscientizar. E os indicadores do Instituto Nacional do Câncer podem ajudar, já que os números relacionados ao tabagismo ainda são altos. Mais de 7 milhões de pessoas morrem por ano em todo o mundo por causa do cigarro. O Brasil contabiliza 250 mil mortes anuais. Nós temos gastos em torno de 60 bilhões de reais por ano com tabagismo. Destes, 40 bilhões são gastos diretos com despesas médicas e 20 bilhões estão relacionadas com perda de produtividade. Quanto que o país arrecada com impostos com a venda do cigarro? Em torno de 15 bilhões de reais. Portanto, fica claro para a gente que nós temos aí um déficit financeiro de menos 45 bilhões de reais por ano gastos com esse problema. Se você quer realmente parar, primeiro de tudo, se conscientize. Você só vai parar o dia que você realmente quiser. E o dia que você quiser, você para. Não tem dificuldade. Eu fumei dos 13 aos 35 e eu parei. Então você também pode parar. E que vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Eu tenho muitos amigos que deixaram de fumar, pessoas próximas, que deixaram de fumar e que... Vamos lá, os últimos que eu fiquei sabendo que já tem mais de uma década que não fumam. CJ, que trabalha comigo na Rádio 98, o Dudu também, o Dudu Galo Doido, também deixou de fumar há muito tempo. Meu amigo Carioca, lá de Divinópolis, Grande Cari, ex-presidente do Guarani, um sujeito muito querido, deixou de fumar depois de mais de 45 anos fumando. Ele simplesmente disse que um dia ele falou, vou largar, e largou mesmo. Então nunca é tarde, para fazer essa mudança, para passar por essa mudança. E você viu aí, nada melhor que um fumante para dar esse conselho para você. Você acabou de ver na matéria da Laura França. Uma pesquisa realizada na América Latina aponta que crianças e adolescentes não estão bebendo a quantidade ideal de água, é isso mesmo. Para piorar, consomem em excesso refrigerantes e sucos industrializados que têm alto teor de açúcar e pouquíssimos nutrientes. Veja aqui na tela da Band. Vamos tomar água, Guto? Não. Rapaz, ainda mais você que praticou esporte, andou de bicicleta. Não. É sempre assim quando o Ronaldo pede pro filho tomar água. Se depender do Augusto, é só refrigerante. O que você acha da água? Não tem gosto de nada. Se eu fosse para escolher refrigerante. Ficar só no refrigerante é prejudicial à saúde, Questão de açúcar. Uma pesquisa realizada na América Latina apontou que as crianças bebem no máximo meio litro de água por dia. No Brasil, o volume não chega a 400 mililitros. Já entre os adolescentes, o consumo é maior, mas abaixo do recomendado. A quantidade ideal depende de fatores como peso e idade. Um cálculo básico serve de referência. Basta multiplicar o peso por 0,03. Uma criança de 30 quilos, por exemplo, precisa beber 1 litro de água por dia.
A pesquisa também mostra que, além de não ingerir a quantidade necessária de água, muitas crianças e adolescentes estão consumindo em excesso bebidas com alto teor de açúcar, como refrigerantes e sucos industrializados, o que aumenta o risco de obesidade, diabetes e problemas cardiovasculares. Se depender do Vitor de 4 anos, água só de vez em quando. Ele vai querer suco mesmo, alguma coisa mais doce, geralmente algo que tem mais sabor, né? Mas a gente tenta administrar. Os pais precisam ficar atentos ao risco de desidratação. Quando a boca, né, a mucosa que a gente fala, a boca, a língua está seca, a criança chora, às vezes a lágrima não sai direito, ou pouca lágrima. A urina, a criança não está fazendo pouco o xixi. E além disso, a urina fica concentrada. A fralda, por exemplo, fica amarelada, aquele amarelo forte. Até os 6 meses de idade, o leite materno é suficiente. Depois, a água passa a ser fundamental e insubstituível. O Cristiano está sempre incentivando a pequena Beatriz a beber um pouquinho. Eu e a mãe dela já bebemos bastante água, né? Então ela vê do exemplo da gente, a gente bebendo água, né? E como as crianças adoram brincar e gastar energia, os pais precisam sair de casa prevenidos para quando bater aquela sede nos filhos. Ele tem uma garrafinha e ele fica o dia inteiro com ela pertinho dele e ele vai tomando. O tempo todo a garrafa está cheia d'água e ela é de pedir muito água. Ela pede o tempo todo, mas mesmo nos momentos em que ela não pede, a gente tem o costume muito de oferecer a água para ela. Vamos, só uma historinha rápida aqui. Quanto tempo nós temos aí, André Salles? Obrigado. Rapidamente. Eu fui nas minhas férias, eu passei um período em São Paulo, de quinta a domingo, sei lá. Cheguei em São Paulo, saí daqui na quarta noite, quinta-feira não me lembro de ter tomado água, sexta-feira café, refrigerante, cerveja e tal. Nada de água na sexta. No sábado, pela manhã, nada. E tive uma infecção urinária brava, mas muito nervosa. Então, meu amigo, não deixe de tomar água, beba muita água, sei lá, no mínimo 2 litros por dia, vai te fazer muito bem. E não sou eu que estou dizendo, não, especialistas dizem. Termina nesta sexta-feira a campanha nacional de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. Em Belo Horizonte, somente 61% das crianças foram vacinadas. A meta é chegar a 95% e, por isso, agentes da Secretaria de Saúde promovem a vacinação em um mês da capital. Laura França. Faltando 2 dias para o fim da campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite, a Samanta levou a filha para vacinar. Mas não foi em um posto de saúde. A imunização aconteceu na UMEI, onde a Pietra, de 2 anos, estuda. Eles mandaram um bilhetinho na agendinha, eu fui, pensei, dei uma pesquisada, eu falei, bora lá, né? É prevenção, né? Tudo isso que ela passa para vacinar e pós-vacina é melhor do que a própria doença, né? Desde a segunda quinzena de agosto, a Prefeitura de BH tem realizado ações assim nas unidades municipais de educação infantil. O público da campanha é composto por crianças de 1 a 4 anos. Estratégias vão sendo modificadas à medida da necessidade, com o grande objetivo, que é facilitar aos pais o acesso de seus filhos à vacinação. Até o momento, 61% das crianças de 1 a 4 anos em Belo Horizonte já foram vacinadas contra a poliomielite e contra o sarampo. Quase no fim da campanha, o número preocupa a Secretaria Municipal de Saúde. Está longe do ideal, a meta é 95% o mínimo de cobertura. Então estamos enredando muitos esforços para vacinar todas essas crianças. E pedimos e alertamos aos pais, leve seu filho de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias, que ainda não se vacinou nessa campanha, para tomar a vacina contra a poliomielite e contra o sarampo. Tem que vacinar, não vai nessa de onda de WhatsApp não, gente, tem que vacinar. Acontece em Contagem, na região metropolitana da capital, o mutirão Vasectomia. A iniciativa, promovida pela Secretaria Municipal de Saúde, tem ampliado o número de cirurgias realizadas pelo SUS, com o objetivo de zerar a fila de espera no município até outubro. Ela de novo, Laura França. Com 33 anos, o Jefferson, que tem 3 filhas, decidiu fechar a fábrica. Ele já consultou o planejamento familiar em um posto de saúde e agora vai passar por um procedimento de vasectomia. Filho é uma coisa divina, mais 3 já tá bom. A cirurgia é uma coisa importante, a gente consegue planejar
consegue ter uma condição melhor para dar para os nossos filhos. 20 minutos depois de entrar na sala de cirurgia, ele já estava liberado para ir para casa. Incomoda um pouco a anestesia, mas aí na hora do corte a gente não sente, o ponto também é apenas um pequeno corte. E ele seguir as recomendações agora que ele falou, né, para poder seguir a vida. O Jefferson foi atendido no mutirão vasectomia promovido pela Secretaria Municipal de Saúde de Contagem. A força-tarefa começou no mês de junho e tem previsão de término em novembro. Os atendimentos acontecem no Centro de Consultas Especializadas Iria Diniz, o único da cidade que realiza esse tipo de cirurgia pelo SUS. A iniciativa surgiu devido à longa fila de espera para realizar o procedimento aqui em Contagem. Durante a ação, o número de cirurgias deve aumentar em até 150%. Eram 450 homens que aguardavam na fila. E hoje tem apenas 230, que foi o nosso último levantamento na semana passada. A nossa intenção é zerar essa fila até novembro desse ano. O procedimento é realizado pelo SUS em homens acima dos 25 anos ou que já tenham 2 filhos. A vasectomia é considerada pelos médicos uma opção simples e segura para o casal que quer evitar a gravidez. É a cirurgia mais indicada, mas cirurgia mais simples, na anestesia local. O paciente não precisa de internação, não precisa de jejum. Enfim, um procedimento bastante simples do ponto de vista técnico cirúrgico. Muito bem, então vamos lá arrancar. Tem que fazer, tem que ter cautela com isso aí, mas tem que ir lá. Aproveita que tem esse mutirão aí para você não ter que gastar. Bom, vamos embora, amanhã a gente volta com mais uma edição do Brasil Gente Minas na tela da Band. Vem aí para a sequência do noticiário do Brasil, Joel da Atena. Um abraço, tchau pessoal.